como hoje em dia vocês sentem, como que nós hoje em dia podemos estar conectados com Deus? No nosso dia a dia ou num culto? Em que momento você sente que você está mais conectado com Deus? Que momento? Fala para mim, dê exemplos. Ou vocês nunca estão conectados com Deus? Devocional, tá bom? O que mais? Oração, tá? Que mais? Louvor. Mais um? Tem um? Não? Servindo nos ministérios. Hoje a gente vai focar em Hoje a gente vai focar em uma parte que tem vários, né? Devocional, servir, orar. Hoje nós vamos focar em adoração, tá bom? Vamos ler então o que a Bíblia fala sobre adoração. Então eu pedi para vocês trazerem o caderno, a Bíblia, se vocês trouxeram, podem anotar também no celular. Espero que vocês não estejam fazendo outra coisa no celular além de estar olhando a Bíblia. Mas eu vou falando os versículos e eu não vou parar, tá bom? Porque são bastante versículos, então pode ir anotando e depois, se você perdeu algum, pode depois me procurar que eu passo para vocês, tá bom? Então Salmos 22:3 diz assim: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então a gente vê aqui que Deus, ele habita no meio da adoração do seu povo, tá? Porque a gente falou que a adoração nos conecta com Deus. Então a gente vê aqui em Salmos 22, o Senhor está entronizado entre os louvores de Israel. Salmos 100, 1-2 fala: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. E olha aqui, entrem na sua presença com cânticos alegres. Então a adoração é uma chave de acesso para nós estarmos e entrarmos na presença de Deus. Então, através desses versículos, nós começamos a enxergar que a adoração é um dos meios de se manter conectado com Deus, tá bom? Então, quando nós estamos, vamos lá, no meio de um momento de louvor, num culto de domingo, ou, por exemplo, num Friday Team, aquele momento da música, do louvor, onde você começa a sentir aquela presença de Deus, começa a arrepiar e você está, eu consigo sentir Deus falando comigo. Este momento, você está conectado com Ele na presença dEle. E esse momento é perfeito. Alguém aqui já teve esse momento, quando você está no meio do louvor e você consegue sentir a presença dEle te abraçando? Levanta a mão, você já passou por isso. É muito bom. É uma coisa assim que não tem palavras para descrever. Só que o que acontece? E quando eu não estou afim de adorar a Deus? E quando o louvor que está tocando não é aquele louvor que eu gosto? Nossa, estão tocando de novo aquela música, velho. Mas já tocou na última semana. Não aguento mais cantar santo pra sempre, sei, não aguento mais. Toda hora em inglês, toda hora a mesma música. O que a gente faz quando não sentimos vontade de cantar? Quando não estamos com vontade de dançar, de pular, de clamar em voz alta, de louvar a Ele? A adoração não é apenas um louvor. Então, o que é adoração? Se não é só na parte da música, então o que é adoração? A adoração, ela vai muito além de uma música tocada ou de um som melódico que a banda faz. Salmos 156, a gente vai ver aqui o que é adoração. Então, Salmo 156 diz assim: tudo que tem vida, ou tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, tudo que existe, tudo aquilo que tem vida, que sopra, que inspira o oxigênio, louve ao Senhor. Então, a adoração é para alguns? Não, adoração é para todos. Salmos 95, 6 fala: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então a adoração, ela é humildade, ela é reverência, ela é reconhecimento da grandeza de Deus.
o interessante dessa palavra aqui que fala adoremos prostrados, no hebraico diz shahá, é difícil falar, é shahá, que significa literalmente o movimento do seu corpo de prostrar-se, de se curvar, de se ajoelhar, de inclinar. Salmos 63:4 fala: eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A adoração é o uso do nosso corpo. A adoração é a gente levantar as nossas mãos, é se ajoelhar. Um exemplo, Salmo 149:3 fala: louvem o seu nome, louvem a Deus com danças. O que a gente faz nos teens? A gente dança, a gente louva, a gente canta, a gente pula. Salmo 63:2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Quero contemplar-te no santuário. Adoração não é só também dançar, pular, cantar, gritar, chorar, se ajoelhar. A adoração também é contemplar. É contemplar a grandeza, a beleza de Deus. É contemplar tudo aquilo que Ele já fez por você. Como assim, Ryan? Você está no meio do louvor, você está lá louvando, Deus, Tu és grande, és infinito. Está cantando, você vai imaginando e lembrando de tudo que Deus já fez por você. De todas as bênçãos que Ele deu para você. Tudo aquilo que Ele já te livrou. Tudo aquilo que Ele já te ensinou. Contemplar a beleza de Deus também é adoração. Salmo 63:3 fala: o teu amor é melhor que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Adoração é ser grato pelo amor de Deus. O teu amor é melhor que a vida. Bonita essa frase, né? O teu amor é melhor que a vida. Então, adoração é você ser grato pelo amor de Deus, por tudo que Ele fez na sua vida. E por isso, por causa dessa gratidão, pelo amor dEle, você vai declarar em voz alta e proclamar uma adoração a Ele. Os meus lábios te exaltarão. Então a gente vê aqui o que é adoração. Adoração é para alguns, sim ou não? Adoração é para alguns? Adoração é para? Tá bom, parei, para todos. Adoração é para todos. Adoração é você se curvar, é você se prostrar. Adoração é você cantar em voz alta. Adoração é você contemplar. Adoração é você ser grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Mas e quando eu não estou com vontade de cantar? E quando eu estou passando por um momento difícil na minha vida? Talvez eu estou muito cansado. Estou muito cansado, porque eu estou cheio de trabalho para fazer, estou cheio de tarefa para entregar, estou em semana de prova, meus pais vivem brigando em casa, meu irmão não para de me encher o saco, ou minha irmã não para de brigar comigo. E quando nós estamos sentindo isso? Ou eu estou injuriado com a vida, porque eu tinha planos, eu queria fazer tal curso, eu queria entrar para tal faculdade, mas não está dando certo. As coisas não estão indo de acordo com os meus planos. Então, agora, eu chego aqui numa sexta-feira, estou passando por tudo isso, e no momento do louvor fica aquele cara ali, enchendo o meu saco, falando para eu pular, falando para eu cantar, para dançar. Tem uma menina que fica aqui no canto aqui, ó, ela não para de pular. É a menina mais bonita, tá? Dessa terra. O nome dela é Brenda, vocês não conhecem. E fica enchendo a minha paciência para pular e para cantar, mas eu não estou afim. Ele não sabe o que eu estou passando. Minha vontade é, na verdade, de nem ter vindo para os teens. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa frase aqui, quando eu estava estudando, mexeu muito, muito comigo. E é o seguinte: a adoração é incondicional. A adoração é incondicional. Como assim, Ryan? Não importa o que você passou, o que você tem passado, ou o que tem feito para você, ou se alguém fez algo para você. A sua adoração, ela não depende da sua realidade ou dos seus sentimentos.
Você tem que adorar a Deus, não importa o que está acontecendo. Por quê? Porque o mundo ele diz assim: os seus sentimentos importam. Vamos validar os seus sentimentos. Vamos te respeitar. Você está bravo? Não precisa participar. Você está irritado ou você não está com vontade? Não precisa cantar. Porque os seus sentimentos importam. O que seu coração está dizendo importa. Você está triste? Não canta. Você está desanimado? Nem perde seu tempo vindo para cá. Fica em casa. Ou vai dar um rolê com seus amigos. Porém, a adoração não é sobre você. E eu quero que vocês fixem essa frase na mente de vocês. A adoração não é sobre você. A adoração é sobre Jesus. É sobre o que Ele fez por você. Ele sim merece todo louvor em todo momento. Independente do que você passou, independente do que você está sentindo, independente das circunstâncias. A adoração é sobre exaltar o nome dEle. Então quando nós estamos aqui, pode ser uma sexta, pode ser um domingo, e a banda está cantando e está louvando, a gente não está pedindo para vocês cantar e pular para a gente poder sentir melhor. Não. Porque a adoração não é sobre isso aqui, não é sobre os instrumentos, não é sobre as luzes. A adoração é sobre Ele. A gente poderia fazer um culto inteiro só na base das nossas vozes, só cantando, sem microfone, sem nada. E a adoração seria completa, porque a adoração, ela não depende de ferramentas, ela não depende de som, ela não depende de local, de ambiente. Qualquer lugar nós podemos adorar. Por quê? Porque a adoração não é sobre a sua circunstância, não é sobre o que você está passando, não é sobre onde você está. A adoração é sobre, independente do que está acontecendo, eu vou adorar a Deus, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Então a adoração não é por condições. E aí vamos destrinchar um pouco mais isso aqui, vou dar uns exemplos. Em Salmos, que a gente acabou de ler, e tem vários outros, que estão falando sobre adorar com alegria, em voz alta eu proclamarei, com júbilo em meus lábios eu te louvo. Vários deles foram escritos por quem? Quem escreveu a maioria dos Salmos? Salomão? Davi. E olha que interessante, vocês sabem onde que Davi estava nesses momentos? Alguém sabe? Não? Em Salmo 63, fala que ele estava no deserto. Se vocês conhecem um pouco a história de Davi, Davi foi lá, atirou a pedra no Golias, lançou a pedra, ele se tornou muito famoso e conhecido, a nação inteira de Israel amava ele, e o que aconteceu? Saul, que era o rei daquela época, começou a achar que Davi queria tomar o trono dele. Então, o que Saul fez? Falou assim, eu vou matar Davi. Então, Davi, ele foge injustamente, tá certo? Injustamente, ele foge para o deserto. E ele começa a dormir em caverna, ele começa a passar noites sem dormir, ele passa fome, assim, uma coisa muito, muito difícil. Ele estava sentindo na pele uma dor de ser rejeitado e injustiçado. Mas olha que interessante, isso não o impediu de louvar e de adorar a Deus. Em Salmo 57, 7 diz assim, o meu coração está firme, cantarei e louvarei ao Senhor. Davi, ele tinha todos os motivos. Ele tinha sim um motivo bom para estar bravo com Deus, ou para não sentir uma vontade de cantar. Quais? O primeiro motivo, físico. Imagina a canseira, cansaço. Ele está tendo que caçar o alimento dele, ele está tendo que dormir em cavernas. Pensa quantas noites ele não dormiu numa cama confortável, com um travesseiro, com um cobertor. Quantas vezes ele teve que talvez fugir de um animal que queria matar ele.
Ele sim tinha todos os motivos, e eu nem citei todos. Mas isso não impediu Davi de louvar e o que? Adorar a Deus. Então, independente da sua realidade, você deve adorar a Deus em todos os momentos. Então, durante o louvor, você senta na cadeira, você fica assim: não tô com muita vontade de louvar não, vou sentar na cadeira aqui. Mas por dentro aqui, ó, no meu coração, eu tô louvando. Deixa o povo lá cantar lá na frente, lá, vou ficar aqui no fundo aqui, ninguém tá me vendo, por dentro eu tô louvando. Deixa eu perguntar pra vocês, alguém aqui já foi para um estádio de futebol? Sim? Quando o seu time, eu espero que ele tenha ganhado ou feito gol, não sei porque eu olhei pra você, mas... O que você faz quando o seu time faz gol? Você comemora. O estádio inteiro vibra. É uma coisa assim, absurda, é muito da hora. Então, quando você está no estádio, seu time fez gol, você vai ficar sentado lá, todo mundo se abraçando, gritando, e você está lá assim, não, por dentro eu tô pulando de alegria. Por dentro eu tô feliz. Não, é claro que não. Um outro exemplo, a Copa do Mundo está chegando. Quando o Brasil, que vai ser hexa, não vai? Não? Não, vai ser hexa sim. O Brasil está chegando, a Copa do Mundo está chegando. Quando o Brasil fizer um gol, como que vocês vão comemorar? Ou melhor, vamos lá, melhor. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, como que você vai comemorar? Vai sair o quê? Não sai não, tá louco? Vocês vão gritar, vocês vão pular, vocês vão abraçar quem está do seu lado. Muitos, por exemplo, comigo, eu vou perder a voz de tanto que eu vou gritar. Por quê? Porque eu tô tão feliz e alegre com a seleção que eu amo ganhou ou fez gol. Mas agora por quê? Presta atenção. Se com o seu time de futebol você fica assim, ou qualquer outra coisa, Ryan, não gosto de futebol. Você vai assistir algum artista, vai assistir alguma série, você fica lá ansiosamente para poder sair a próxima temporada. Você vara a madrugada assistindo Netflix, YouTube, enfim, o que for. Por que você tem tanta disposição para poder fazer isso? Mas quando você está dentro da igreja para adorar a Deus, é diferente. Por quê? Por que é diferente? Devia ser diferente? Não deveria, não deveria. Tem algumas vezes que eu vou sair com a minha família e a gente vai num rodízio de sushi, tá? Sushi é o meu favorito. Faz tempo que a gente não vai num rodízio de sushi, mas às vezes a gente vai. Mas também tem vezes que a gente fica em casa e a gente come um misto quente e uma pipoca. Sempre quando a Luísa, infelizmente, está em casa. São diferentes circunstâncias e lugares, tá bom? Você está num rodízio chique, né? Todo mundo se arrumou, vai comer um rodízio bom de sushi. Ou quando você está em casa, todo mundo de pijama, comendo um misto quente, uma pipoca, assistindo uma série, um filme. São diferentes circunstâncias e lugares, mas a presença é a mesma. É união, é tempo com a família. Então, quando nossa família está junta, não importa se for num rodízio de sushi ou comendo um misto quente à noite, a gente vai desfrutar de tempo de comunhão e vai ser muito bom. E deve ser da mesma maneira quando nós vamos adorar a Deus. Independente das circunstâncias, eu vou adorar o Senhor. Então, seja num rodízio de sushi ou comendo um misto quente, eu vou adorar o Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos prostrados diante dEle, Ele sim merece toda adoração e louvor. Então a adoração ela deve ser importante para nós, porque ela é importante para Deus. E o segundo ponto, a adoração também é receber a palavra de Deus. Não somente no momento do louvor, quando eu pulo, eu danço, eu grito, falo em inglês, sei, mas no momento da mensagem, do estudo.
Eu não consigo ficar sentado 10 minutos sem levantar da cadeira para pegar uma água. Ou eu não consigo ficar sentado 15 minutos sem olhar para o meu WhatsApp, para ver se tem alguma notificação. Ou ficar 20 minutos sem ligar o celular para dar uma olhada nos stories, para ver se alguém mandou alguma coisa, para conferir talvez o placar do jogo que deve estar rolando. Acontece. Ou mostrar para o meu amigo uma mensagem que recebi, enfim. Por que a gente não consegue fazer isso? Ah, porque é muito longo, é muito chato, é muito cansativo, o Ryan fala pra caramba. O louvor até que é legal. Louvor, beleza. Até vai. Mas agora quando chega na hora do estudo, eu não vejo a hora de acabar para eu ir embora. E sabe por quê? Porque você está interessado apenas naquilo que você quer. Você não está focado no que Deus está preparando para você. Quando chega no estudo e você começa a pensar, nossa, quanto tempo será que falta para acabar? Será que já está terminando? Já deu 20 minutos já? Já está na hora de ir embora já, né? Ou quando bate aquele alívio, quando o líder fala, em conclusão, ufa, mano, não vi a hora de acabar esse estudo logo. Isso acontece. E eu falo isso porque eu já tive isso. Um exemplo, vocês foram no negócio lá da Unital. Teve palestra? Teve quantas? Muitas foram chatas e longas. Você não via a hora de acabar, não é verdade? Só que quando nós estamos numa palestra, a gente não vê a hora de acabar. E a gente tem esse sentimento de, não passa o tempo. A diferença é que quando a gente faz isso, num estudo dos teens, ou numa pregação de domingo à noite, ou até numa EBD, você está literalmente ignorando e rejeitando Deus. Vocês entenderam isso? Você está literalmente rejeitando Deus. Você está olhando para Ele, ignorando Ele para a sua vida. Eu não estou falando isso para que vocês agora vão sentir dó. Ah, agora eu vou prestar atenção, né? Porque o Ryan falou que eu preciso prestar atenção. Nossa, ele se dedicou tanto. Ele quer que a gente dá atenção para ele. É o momento protagonista dele agora. Não é por causa disso. Eu estou falando isso para vocês porque para aqueles que trazem o estudo, eles se preparam, eles oram, dedicam o seu tempo, não porque a pessoa vai falar aqui porque sou eu, não, porque a palavra que Deus colocou no coração dessas pessoas possa ser pregada para vocês e assim vocês possam aprender, vocês possam ser confrontados, vocês possam aprender mais da palavra de Deus. Então, não é sobre quem está aqui, não é sobre mim, é sobre a palavra de Deus. E que essa palavra venha e possa ser plantada uma semente no coração de vocês. E através dessa semente, o Espírito Santo faça crescer e trazer transformação para a vida de vocês. Então, quando você não está afim de louvar aqui nos teens, nossa, que vergonha, velho, ficar pulando, nossa, nada a ver. Ficar fazendo aquela dancinha sem graça. Trenzinho, então, sai fora. Negócio brega. Mas, olha que engraçado. Lá no PVD, no privado, no Dix, no Conta Escondida, tá lá, fazendo dancinha, Jamal, qualquer outro do número lá que vocês sabem. Mas tá lá fazendo. Então você está contando os minutos para acabar o estudo. Você não está, quando você faz isso, você não está só apenas ignorando, não está apenas só não adorando o Senhor, você está escolhendo olhar na cara de Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou você, aquele que enviou o seu único filho para sofrer na cruz, por mim e por você.
a fim de que assim nós pudéssemos ter uma segunda chance, nós pudéssemos ser salvos pelo sangue que foi derramado na cruz. Nós estamos olhando para Jesus, olhando na cara dele, falando assim: Deus, Jesus, o seu sacrifício, toda a sua dor, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou injustamente, não merece, não foi o suficiente. Você não merece o meu louvor. E a gente se coloca acima de Deus. Ah, mas Ryan, eu não falo isso. Não fala. Mas o seu corpo fala isso. Seus gestos falam isso. Talvez seu pensamento fala isso. Por quê? Porque para você, na sua cabeça, adoração é só você cantar alto. E não é. Adoração, eu chego aqui, estou na presença de Deus. Eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro. O que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é que quando você vem para adorar no momento de louvor, ou quando você está pulando, dançando, não é para gratificar a banda e os músicos. Quando você está prestando atenção durante uma mensagem, uma pregação, e não está mexendo no celular, não está levantando para ir no banheiro, você não está honrando o pastor ou quem está pregando naquela noite. Não, você está honrando, louvando e adorando humildemente, prostrado, ajoelhado na presença de Deus. Você está honrando e adorando a Deus. Você está fazendo tudo isso, você adora, você louva, você presta atenção, porque primeiro Deus nos amou. Então por isso eu vou amá-lo. Ele me deu uma chance, Ele me cuidou, Ele me amou. Nos momentos alegres, de alegria, onde estava tudo dando certo na minha vida, Deus Ele estava do meu lado. E nos momentos difíceis, nos momentos tristes, Ele também continuou do meu lado. Então eu não sei para quem que esse estudo está sendo direcionado, mas se você está passando por um momento onde você ainda não enxergou o motivo, ou não enxergou o motivo da tristeza, da dor, do sofrimento, Deus, Ele está te falando nessa noite: me adore, se prostre diante de mim, eu estou aqui te aguardando. Igual Davi fez, quando ele estava no meio do deserto, fugindo da perseguição, sofrendo intensamente por vários dias, ele não deixou de adorar, ele cantava ao Senhor com um coração alegre, não um coração triste, mas com um coração alegre. Também tinha momentos onde ele chorava, e ele pedia socorro para Deus, mas mesmo assim ele não parava de adorar e de louvar a Deus. Deus, Ele quer ter um encontro com você. Quando você não o adora, ou no momento do louvor e no momento da mensagem, quando você não está prestando atenção, você está perdendo e desperdiçando uma oportunidade de se aproximar dEle, tendo um encontro genuíno com Ele. A melhor adoração que a gente pode dar para Deus é uma vida que reflete o Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Então eu vou adorar o Senhor quando? Quando eu estou aqui. Eu vou adorar o Senhor quando? Quando eu estiver sentado ali. Eu vou adorar o Senhor quando? Quando eu estiver na minha casa. Eu vou adorar o Senhor quando? Quando eu estiver na minha sala de aula. Quando eu estiver no meu trabalho. Quando eu estiver na minha faculdade. Em qualquer lugar eu vou adorar o Senhor. Para terminar, e agora vocês começaram a ficar aliviados que eu falei para terminar? Gênesis 29, 31 a 35. Calma aí que eu vou abrir aqui também para ler com vocês. Gênesis 29. Lá no final,
versículos 31 a 35. Então, resumindo aqui para vocês, dando um contexto, isso aqui está vindo da história de Jacó, tá? Jacó, ele acabou se casando com Lia, mas não era a mulher que ele queria casar com a Raquel. Então, Lia e Jacó estão casados e ele começa a desprezar Lia, porque ele não queria. E olha o que acontece. Diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Então ele começa assim: Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque eu já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. E olha aqui, essa parte aqui é crucial. E ela engravidou novamente. E quando deu à luz ao 4º filho, disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. A Lia, ela estava tão focada naquilo que estava machucando ela, que não percebeu os milagres e as bênçãos que Deus estava fazendo na vida dela. Ela estava gerando vida. Tem coisa mais especial e mais importante do que uma mulher quando tem filho, quando dá luz a uma vida. Mas ela estava tão focada em querer a atenção do seu marido, em querer a aceitação do seu marido, que ela estava completamente vendo, não estava passando por cima, não estava vendo aquilo que estava acontecendo na frente dela. Só quando veio o 4º filho, que ela parou de olhar para os seus traumas, para aquilo que estava machucando ela, e ela olhou para Deus e ela o quê? Adorou. Porque o foco não deve ser naquilo que a gente está passando. O foco não é nas circunstâncias que nós estamos vivendo no dia a dia. O foco é, independente dessas circunstâncias, eu vou adorar o Senhor. Porque Ele merece, Ele é digno, Ele merece todo o meu louvor, toda a minha adoração. Então, o que você tem ficado tão focado na sua vida que tirou a sua atenção e está te impedindo de ver as bênçãos que Deus tem te dado e com isso te impedindo a parar de adorar a Ele? Ah, mas Ryan, tem vezes quando eu venho aqui, eu não estou afim, eu não estou com vontade de pular, de cantar, mas aí se eu pular e cantar em voz alta eu vou ser falso. Não vai ser falso. O inimigo gosta de colocar essa frase, esse pensamento na nossa mente. Você não vai ser falso, você vai obedecer a Deus, porque é um mandamento. Louve, adore. No hebraico, se prostre diante de mim. Então, quando você vem num domingo à noite, ou quando você vem numa sexta-feira, e começa a dar aquela vontade de, nossa, que negócio sem graça, não devia estar aqui, não devia estar aqui. Ignore isso. Pare de dar ouvidos ao inimigo. Para de dar ouvidos aos seus pensamentos negativos. A gente passa tanto tempo, a gente desperdiça tanto tempo com coisas que não vão nos dar eternidade. Nosso celular. Quantas vezes eu já falei, a gente passa 4, 5 horas por dia nisso aqui. E a gente nem percebe. Mas agora, vim aqui, 10 minutinhos de louvor, uns 20, 30 minutinhos de mensagem, eu não aguento. Muito ruim, muito chato.
Porque você está focado na sua vida. Você está focado naquilo que você quer, naquilo que te satisfaz. E adoração não é isso. Lembra? Adoração não é sobre você. A adoração é sobre quem? Jesus.